As mentiras enganosas da esposa traidora me levaram a descobrir um romance surpreendente, mas o que aconteceu depois vai deixar você sem palavras. Traição, coração partido e liberdade inesperada aguardam. Parte 1. A calma antes da tempestade. Eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Sempre acreditei que minha esposa e eu tivéssemos um bom relacionamento, pelo menos, eu achava que sim. Estávamos casados há 5 anos, e embora houvesse os altos e baixos habituais, tudo parecia normal. Acho que normal é relativo, mas você sabe o que quero dizer, né? Nenhum sinal de alerta. Claro, ela tinha ficado um pouco distante ultimamente, mas eu atribuía isso ao estresse do trabalho. Ela estava sempre ocupada com o trabalho, e eu não queria ser aquele marido irritante que age todo paranoico porque a esposa está um pouco de mau humor de vez em quando. Mas nos últimos meses, comecei a notar pequenas coisas que me incomodavam. Coisas pequenas. No começo, ela começava a deixar o celular virado para baixo quando estávamos jantando juntos, algo que nunca fez antes. Depois, ela tomava banhos longos em horários estranhos, ou às vezes saía de casa sob a desculpa de fazer compras em horários estranhos, só para voltar 1 hora depois, parecendo diferente. Mas, sendo homem, eu não queria tirar conclusões precipitadas. Talvez eu estivesse pensando demais. Era o que eu ficava dizendo para mim mesmo. Afinal, as pessoas ficam ocupadas. Eu também não estava exatamente sem culpa. O trabalho estava uma loucura para mim também. Ainda assim, aquela sensação incômoda no meu estômago nunca desapareceu. Algo estava errado. Parte 2. A descoberta. Tudo desabou numa noite em que cheguei em casa mais cedo do que o normal do trabalho. Não pensei em nada disso, eu só estava esperando ter uma noite tranquila juntos. Mas, quando entrei, a casa estava silenciosa. Sem TV, sem música, nada. Chamei o nome dela, mas não houve resposta. Foi um pouco estranho, então comecei a andar pela casa para ver se ela estava no quarto ou talvez na cozinha. Então, notei algo estranho na sala de estar. O celular dela. Em cima da mesa de café. Desbloqueado. Agora, eu não sou do tipo de cara que fica bisbilhotando. Sempre confiei nela pelo menos, eu confiava, mas havia uma vozinha na minha cabeça me dizendo para checar. E não tenho orgulho de dizer isso, mas eu fiz. Peguei o celular e vi uma série de mensagens de texto que fizeram meu estômago cair. Não era nem o conteúdo das mensagens em si, era o timing. Ela estava trocando mensagens com algum cara, e as mensagens eram amigáveis demais. Íntimas demais. Ficou claro que não era uma situação de apenas amigo. Rolei para baixo, e ficou dolorosamente óbvio, ela tinha mentido. Eu nem precisei ler mais para saber o que estava acontecendo. Senti uma onda de calor e náusea no meu peito. A pior parte? Havia mensagens mostrando ela encobrindo o que estava fazendo, dizendo que estava trabalhando até tarde, quando claramente estava com ele. As mentiras estavam ali, bem na minha frente, escritas em preto e branco. E o que mais doeu? Como ela havia me enganado tão facilmente? Eu nem conseguia lembrar a última vez que me senti tão traído. Parte 3. A confrontação. Eu não sabia o que fazer com o celular nas minhas mãos. Minha mente estava girando, mas eu sabia de uma coisa, eu precisava confrontá-la. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas a evidência estava ali, na minha cara. Então, eu esperei. Ela entrou cerca de 15 minutos depois, com seu sorriso falso e alegre de sempre, completamente alheia à tempestade que estava prestes a acontecer. Oi, amor. Como foi seu dia? Ela perguntou, totalmente calma. Eu podia sentir a raiva borbulhando dentro de mim, mas forcei a mim mesmo a me controlar. Precisamos conversar. O sorriso dela vacilou, só por um segundo. Foi sutil, mas eu vi. Então, seus olhos se fixaram no celular que eu estava segurando. O que está acontecendo? Levantei o celular e mostrei as mensagens. Eu nem precisei dizer nada a princípio. O choque no rosto dela disse tudo. Ela congelou, e então começou com a negação típica. Oh, meu Deus, você está vasculhando meu celular? Sério? A voz dela estava aguda, mas eu não estava acreditando. Não acredito que você invadiu minha privacidade assim. Eu não deixei ela desviar. Você está me traindo, não está? O rosto dela ficou em branco por um momento, depois rapidamente se mascarou com raiva. Isso é tão típico. Você sempre tira as piores conclusões. É só um amigo, tá? Só um cara com quem eu trabalho.
Você é tão inseguro, eu não posso nem conversar com ninguém sem você achar que estou fazendo algo errado. Eu podia sentir meu coração acelerando. Sério? Um amigo? Você acha que sou idiota? Você está mentindo para mim há meses. Meses, e acha que eu simplesmente vou acreditar que não é nada. Ela revirou os olhos, claramente irritada agora. Meu Deus, você é tão dramático. Por que está fazendo isso agora? Eu só estava. Eu só estava recebendo um apoio emocional, tá? Você está sempre tão ocupado com o trabalho, e eu não sabia como te falar sobre isso. Apoio emocional? Era assim que ela chamava isso? Meu cérebro nem conseguia processar as palavras dela porque eu estava tão surpreso com a facilidade com que ela estava transformando isso em algo que eu deveria me sentir culpado. Eu não consegui nem responder a princípio. Só fiquei olhando para ela, meu cérebro tentando juntar as peças. Ela realmente ia mentir sobre isso. Assim, desse jeito. Parte 4. O impacto emocional. Eu podia sentir meu peito apertando, como se alguém estivesse apertando a vida de mim. Minhas mãos começaram a tremer. Essa era para ser a mulher em quem eu mais confiava, a única pessoa em quem eu pensava que poderia sempre contar. Mas aqui estava ela, parada na minha frente, mentindo descaradamente. Tentei me acalmar, mas não consegui. A raiva, a dor, era esmagador. Tudo o que eu queria fazer era gritar com ela, expô-la em cada mentira, em cada momento que ela passou me traindo, mas algo dentro de mim simplesmente congelou. Minhas emoções estavam tão confusas que eu não conseguia formar uma frase coerente. Então, fiz a única coisa que consegui pensar, fui embora. Peguei meu casaco, bati a porta atrás de mim e comecei a andar. Não me importava para onde. Eu só precisava sair de perto dela. Minha mente estava acelerada, o choque ainda se instalando, e tudo o que eu conseguia pensar era como ela poderia fazer isso comigo? Acabei em um bar a cerca de 10 minutos de casa. Nem sei por que fui para lá, mas eu precisava de espaço. Pedi uma bebida, tentando acalmar os nervos, mas toda vez que pensava no que eu acabará de ver, sentia essa onda de náusea. Era como se eu estivesse vendo toda a minha vida desmoronando na minha frente, e eu não fazia ideia de como consertá-la. Foi então que as mensagens começaram a chegar. No começo, eu ignorei, mas então uma chamou minha atenção. Era ela, pedindo desculpas, dizendo que sentia muito por eu ter descoberto dessa forma, e que nunca quis me machucar. Ela disse que foi apenas um erro e que ela não estava pensando claramente. Eu mal conseguia respirar enquanto lia a mensagem dela. Como ela podia dizer isso? Como ela podia justificar o que fez como se fosse algo sem importância? E então veio a bomba. Ela disse que estava realmente arrependida, mas que não queria me perder por causa de algo tão pequeno. Eu quase ri alto. Pequeno? Ela estava chamando isso de pequeno? Parecia que meu mundo inteiro tinha se despedaçado, e ela estava tentando minimizar tudo isso. Foi nesse momento que percebi que eu não estava mais com raiva. Pelo menos, não da forma como eu pensava que estaria. Em vez disso, eu estava entorpecido. Eu não sabia o que deveria sentir. Não conseguia decidir se estava mais machucado ou enojado com a total falta de responsabilidade dela. Parte 5. A decisão. Eu não sei quanto tempo fiquei sentado naquele bar, bebendo e encarando meu celular. O tempo parecia ter parado. Eventualmente, o bartender começou a me olhar de maneira estranha, como se eu estivesse lá há tempo demais, então decidi ir embora. Mas não sabia para onde ir. Eu não queria voltar para casa ainda. Não conseguia encará-la de novo, não depois de tudo o que ela acabará de dizer. Fiquei dirigindo por um tempo, deixando minha mente girar. A raiva começou a diminuir, mas a dor ainda estava lá. Era como uma dor surda no meu peito que não ia embora. Eu ficava pensando em tudo que havíamos construído juntos na vida que tínhamos feito. Tudo isso agora parecia uma mentira. A ideia de que ela vinha mentindo para mim, para nós, por tanto tempo era sufocante. Eu não sabia como deveria seguir em frente depois disso. Finalmente, fui para a casa do meu amigo Jake. Ele é o tipo de cara que sempre sabe o que dizer, mesmo quando não sabe realmente o que está acontecendo. Eu contei tudo para ele, as mensagens, as mentiras, toda a confusão. Ele me ouviu em silêncio, assentindo, e quando terminei, ele disse apenas uma coisa. Cara, você merece algo melhor do que isso. Pareceu simples, mas ouvir isso de outra pessoa, alguém que não estava no meio da tempestade emocional que eu estava vivendo, me deu um pouco de clareza.
Me fez perceber que eu merecia algo melhor. Eu não merecia estar com alguém que podia mentir na minha cara como se fosse nada. Eu não merecia ficar me perguntando constantemente se eu era a última pessoa com quem ela se importava. Passei as próximas horas pensando nas minhas opções. Eu poderia voltar para casa e tentar salvar o que restava do nosso casamento, mas, honestamente, eu não achava que conseguiria confiar nela novamente. E eu nem tinha certeza se queria. Não tinha certeza se queria passar o resto da minha vida tentando consertar algo que já estava quebrado. Eventualmente, tomei uma decisão. Eu ia deixá-la. Não era algo que eu pudesse fazer imediatamente, ainda precisava conversar com ela, ter algum tipo de fechamento, mas, no meu coração, eu sabia que era a escolha certa. Eu não podia continuar vivendo assim. Eu não merecia ser tratado dessa maneira. Enquanto voltava para casa, uma parte de mim sentia como se estivesse caminhando em direção ao fim de tudo que eu conhecia. Mas outra parte se sentia mais leve. Mais livre. Como se finalmente estivesse tomando o controle da minha própria vida novamente. Parte 6. A confrontação, round 2. Quando cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, parecendo que não havia movido um músculo desde que eu saí. Seus olhos imediatamente se fixaram nos meus, e eu pude ver o vislumbre de culpa atravessar seu rosto, rapidamente disfarçado por um sorriso forçado. Para onde você foi? Eu estava preocupada, ela disse, com a voz doce, mas com aquele tom de irritação que eu vinha ouvindo muito ultimamente. Eu não respondi à pergunta dela. Em vez disso, fiquei lá, olhando para ela, tentando reunir coragem para dizer o que eu sabia que precisava dizer. Eu vou embora, finalmente disse, minha voz baixa, mas firme. A expressão dela vacilou, mas ela rapidamente se recuperou. O quê? O que você quer dizer com vá embora? Você não pode estar falando sério. Ela deu uma risada nervosa, como se isso fosse alguma piada estranha que eu estava fazendo. Mas eu não estava rindo. Eu não queria ouvir mais desculpas ou explicações dela. Você tem mentido para mim. Por meses. Sobre tudo. E eu não aguento mais. Não dá para continuar fingindo que está tudo bem enquanto você estava saindo com outra pessoa nas minhas costas. O rosto dela se contorceu de frustração. Oh, meu Deus, você realmente vai fazer isso? Você está jogando tudo fora por um erro? Só um erro, é só isso que foi. Eu balancei a cabeça, já sentindo a raiva subindo novamente. Um erro? É isso que você está chamando de erro? Você estava com ele nas minhas costas. Estava mentindo para mim sobre onde estava e o que estava fazendo. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Ela revirou os olhos dramaticamente. Você está sendo ridículo. Você não entende, né? Você nunca me ouviu. Eu estava sozinha, tá? Você estava sempre trabalhando, e eu só precisava de alguém para conversar. Eu não estava procurando nada sério. Eu não podia acreditar que ela ainda estava jogando esse jogo. Não me faça sentir pena de você. Você estava me traindo. E está sentada aqui, agindo como se não fosse nada. Bem, adivinha? É uma grande coisa. E eu estou fora. O rosto dela se desfez por um segundo, a raiva se transformando em algo diferente, algo mais perto de desespero. Ela se levantou, caminhando em minha direção como se fosse me agarrar ou implorar, mas eu dei um passo para trás. Por favor, não faça isso. Não me deixe. Eu te amo, ela disse, a voz dela de repente tremendo, como se estivesse prestes a chorar. Mas, mesmo assim, eu percebi que não era genuíno. Era apenas mais uma tentativa de me manipular. Olhei nos olhos dela e, pela primeira vez em meses, eu realmente a vi. Essa não era a mulher com quem eu me casei. Era alguém que diria qualquer coisa para me manter por perto, por conveniência própria. Eu dei tudo a ela, e ela jogou tudo fora sem pensar duas vezes. Eu não acho que você saiba o que é amor, eu disse, minha voz fria. Eu não posso continuar amando alguém que não me respeita. Virei as costas e saí da sala. A parte mais difícil foi ouvi-la gritar meu nome, pedindo para eu voltar, mas eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu precisava ir embora. Para mim. Parte 7. As consequências. Eu não dormi naquela noite. Não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela naqueles olhos suplicantes, as lágrimas que ela tentou fingir, a forma como agia como se eu fosse o único fazendo todas as escolhas erradas. Isso fazia meu estômago se revirar.
Eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mas isso não tornava a dor mais fácil de lidar. Passei os próximos dias em um turbilhão. Não fui trabalhar por um tempo. Não conseguia me concentrar. Meus amigos estavam preocupados comigo, mas eles não sabiam bem o que dizer. Eles me diziam para seguir em frente, que eu estava melhor sem ela. Mas, sinceramente, ouvir isso não fazia as coisas parecerem melhores. Eu não tinha certeza se estava realmente melhor sem ela ainda. Eu ainda estava lamentando a perda de algo que eu achava que era real, algo em que eu acreditava que poderia confiar. Eu continuava recebendo mensagens dela, mensagens de texto, correios de voz, até e-mails. Ela estava se desculpando, me implorando para voltar, dizendo que sentia muito, que aquilo nunca mais aconteceria. Mas nada do que ela dizia importava. Eu não queria suas promessas vazias. Eu não queria suas palavras manipuladoras. Eu queria a mulher com quem eu me casei. E ela já havia ido embora há muito tempo. Havia dias em que eu duvidava de mim mesmo. Eu me perguntava se talvez tivesse exagerado, se eu tinha entendido alguma coisa errado. Mas, lá no fundo, eu sabia que não tinha. Não era sobre um erro, era sobre as mentiras. As mentiras repetidas, calculadas. Era sobre a falta de respeito dela por mim, pelo nosso casamento. E uma vez que eu percebi isso, soube que não havia como voltar atrás. Lembro de uma noite em particular, depois de alguns dias de silêncio dela, quando finalmente decidi checar meu celular. Eu estava evitando, porque não queria me envolver na montanha-russa emocional das desculpas dela novamente. Mas havia uma mensagem de voz. Eu ouvi, me preparando para a mesma história triste, mas desta vez algo estava diferente. Você não entende, né? Ela disse com uma voz calma, quase fria. Você está jogando tudo fora por nada. Eu nunca o amei. Eu só precisava de um pouco de emoção. Mas eu vou te amar para sempre. Se você não voltar agora, você vai se arrepender. Você está cometendo um erro enorme. Foi naquele momento que eu soube que precisava acabar de vez. Não por causa da traição, mas por causa de como ela estava tentando me manipular mesmo depois de tudo ter desmoronado. O egoísmo, o total desdém pelo que nós tínhamos. Ficou claro para mim que ela não se importava com meus sentimentos. Ela só se importava com ela mesma. Eu apaguei a mensagem de voz. Estava acabado. E ainda assim, mesmo enquanto fazia isso, senti uma estranha sensação de alívio. Era como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Pela primeira vez em semanas, eu não me sentia sufocado pelo caos que ela havia criado. Eu podia respirar novamente. Parte 8. O luto. Os dias que se seguiram foram a parte mais difícil de tudo. A casa parecia tão vazia. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O silêncio era ensurdecedor. Caminhei pelos cômodos que compartilhamos, tocando coisas que escolhemos juntos, e era como ver tudo através de uma névoa. Meu coração doía, não apenas pela traição, mas pela perda de um futuro que eu havia imaginado ao lado dela. Não consegui deixar de pensar em todas as memórias nas viagens que fizemos, nos jantares, no jeito que ela costumava me olhar quando achava que eu não estava prestando atenção. Agora, tudo parecia uma piada de mau gosto. Eu não sabia se estava lamentando a pessoa que ela foi ou a ideia do casamento que eu achava que tínhamos. Havia momentos em que eu me sentava sozinho na nossa sala, tentando entender tudo. Pensei em ligar para ela, pedir um fechamento. Mas toda vez que pegava meu celular, lembrava da mensagem de voz. Lembrava como ela tentava distorcer tudo, fazer parecer que eu era o errado por ter me afastado. E então, lembrava das mensagens, das mentiras, da forma como ela havia traído minha confiança. Ela não era a pessoa com quem eu me casei. Eu não estava mais lamentando por ela. Eu estava lamentando pela versão dela que eu havia criado na minha cabeça, por aquela que eu queria que ela fosse. A realidade era muito mais feia. Ela se tornou alguém que eu não conhecia. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Ainda assim, havia momentos em que eu sentia um aperto de arrependimento. Eu me perguntava se talvez eu pudesse tê-la perdoado, se talvez poderíamos ter resolvido tudo. Mas então eu pensava em tudo que passei, a dor de vê-la mentir, a realização de que ela havia jogado fora tão facilmente a confiança que eu lhe dei, e eu sabia que não poderia voltar atrás. Eu precisava seguir em frente. Mesmo que isso significasse enfrentar a dor sozinho. Comecei a sair mais, tentando me distrair. Passando tempo com os amigos, retomando antigos passatempos.
À noite, quando estava sozinho, me permitia sentir o luto, mas me lembrava de que eu não estava sozinho nisso. Eu tinha pessoas que se importavam comigo, que estavam ao meu lado. Foi nesse momento que percebi algo crucial. Isso não era apenas sobre ela. Era sobre mim também. Sobre reconstruir minha vida, sobre redescobrir quem eu era fora daquele relacionamento. Sobre entender o que eu queria, não apenas como parceiro, mas como indivíduo. O luto ainda estava lá, persistente, mas já não consumia tudo. Eu estava começando a me curar. Parte 9. O ponto de virada. Algumas semanas se passaram, e comecei a sentir que estava vivendo minha vida novamente, peça por peça. Não estava perfeito, e ainda tinha meus dias ruins, mas eu estava lentamente me afastando do buraco emocional em que estava. Não estava mais apenas sobrevivendo, comecei a me sentir como eu de novo. Não foi fácil, e ainda havia noites em que acordava e sentia como se tivesse sido atropelado por um caminhão, mas a clareza que eu havia conquistado começou a tornar mais fácil continuar. Uma noite, fui sair com alguns amigos. Fomos a um bar que eu costumava gostar, um que eu não visitava desde antes de toda essa confusão. Só o fato de estar lá já parecia uma pequena vitória, como se eu estivesse recuperando o controle sobre a minha vida. A noite foi cheia de risos, distrações e aquele som confortável de estar rodeado por pessoas que se importavam comigo. Mas, claro, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela. Eu sinto sua falta. Por favor, apenas fale comigo. Podemos consertar isso? Eu fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Parte de mim queria apenas bloquear o número dela, fingir que ela não existia. Mas outra parte de mim, fraca, vulnerável, machucada, estava tentada a responder, a ver se talvez, só talvez, ela realmente me contaria a verdade, ao menos uma vez. Mas eu não respondi. Eu não precisava de mais mentiras. Mostrei a mensagem para o meu amigo, e ele me olhou com aquele olhar de quem sabe o que está acontecendo, orgulhoso de mim, mas também preocupado de que eu pudesse tomar uma decisão errada. Cara, ele disse, não cai nessa. Você já chegou até aqui. Não deixe ela te puxar de volta com mais dessa conversa. E pela primeira vez, eu realmente senti isso. Não estava tentado a responder. Não estava mais procurando por um fechamento com ela. Eu não precisava disso. Eu já tinha um fechamento. Era eu, de pé, diante de um novo capítulo da minha vida, um capítulo que eu estava escrevendo para mim mesmo, e não para ela. Eu deletei a mensagem. Não precisava vê-la de novo. Naquela noite, voltei para casa sentindo que tinha superado uma prova. Eu resisti à tentação de entrar em contato, de revisitar os destroços. Eu estava deixando para trás. E isso me fez bem. Me senti livre. Mas na manhã seguinte, quando fui verificar minha caixa de correio de voz, havia outra mensagem. Era a dela. Me preparei, esperando a mesma chantagem emocional, a mesma linguagem manipuladora. Mas, dessa vez, foi diferente. Ela parecia quebrada. Desculpa. Sei que eu estraguei tudo. Eu fui uma pessoa horrível, e só queria que você soubesse que não estou tentando forçar nada. Eu não espero que você volte. Eu só precisava que você ouvisse isso. Deixei a mensagem tocar, ouvindo a crueza da voz dela. Por um segundo, um pequeno lampejo de simpatia passou por mim. Mas então me lembrei do que eu tinha aprendido. Não era eu quem precisava ouvir as desculpas dela. Era eu quem precisava seguir em frente. Eu apaguei a mensagem de voz, e, com isso, senti mais um pedaço do peso se levantar. Isso não era mais sobre ela. Era sobre mim. Sempre foi. Eu estava terminado com o passado. Eu estava terminado com ela. Agora, era hora de começar algo novo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti esperançoso. Parte 10. Seguindo em frente. É estranho, mas uma das partes mais difíceis de tudo isso não foi apenas lidar com a traição ou a dor, foi deixar ir a vida que eu achava que teria. Por anos, eu imaginei um futuro com ela. Eu nos via envelhecendo juntos, rindo dos nossos filhos, ou cachorros, ou seja lá o futuro que teríamos, e compartilhando piadas internas bobas que acumulamos ao longo dos anos. Todos esses planos futuros se desintegraram no momento em que descobri o que estava acontecendo nas minhas costas. Deixar essa ideia para trás foi doloroso, como se eu estivesse lamentando por alguém que ainda estava vivo, mas havia se tornado um completo estranho. Percebi que todas aquelas memórias felizes às quais me agarrei não eram o quadro completo. Faltavam peças das mentiras, as verdades ocultas, a manipulação.
Essas eram as partes que eu tinha que enfrentar, e elas tornaram o futuro que eu imaginava impossível. Então, comecei a construir um novo futuro. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, e definitivamente não foi fácil. Mas eu dei pequenos passos. Me inscrevi em uma aula de cerâmica, o que, eu sei, soa ridículo, mas me ajudou a focar em algo criativo, e passei mais tempo com amigos que realmente estavam ao meu lado. Não era apenas sobre me distrair, era sobre encontrar alegria em coisas que eram só para mim. Em um fim de semana, decidi fazer uma viagem sozinho. Apenas alguns dias para clarear a cabeça. Fui para uma pequena cidade litorânea que sempre quis visitar. Não tinha planos específicos, apenas alguns livros e uma câmera. Passei os dias caminhando pela costa, respirando o ar salgado e refletindo sobre tudo o que aconteceu. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Percebi que o mundo era muito maior do que a pequena bolha em que eu havia vivido. Havia tanto a explorar, tantas coisas para eu viver, e nada disso precisava estar ligado a ela ou à vida que construímos juntos. E foi aí que percebi. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. Aquela viagem, em toda sua simplicidade, foi um ponto de virada. Voltei com uma nova sensação de clareza. Sabia que não estava pronto para entrar em outro relacionamento. Mas também sabia que não estava mais preso ao passado. Não estava mais preso à memória de uma pessoa que me tratou mal. O que aprendi com tudo isso é que, às vezes, nas situações mais dolorosas, encontramos a coragem para reconstruir. E essa reconstrução leva tempo. Mas vale a pena. Porque, no final, a única pessoa em quem posso confiar completamente para cuidar de mim, para me amar da maneira que eu mereço, sou eu. Parte 11. O encontro inesperado. É engraçado como a vida às vezes se resolve. Alguns meses depois que tudo com ela terminou, me vi em uma festa com alguns amigos. Não era nada especial, apenas um encontro casual, do tipo onde você bebe cerveja, fala sobre bobagens e ri de nada. Eu não esperava que algo que mudasse minha vida acontecesse. Mas, claro, aconteceu. Eu estava parado perto do bar, conversando com o Jake, quando a vi. Meu coração deu uma virada estranha. Eu não a via desde que fui embora, não tinha sequer sido tentado a procurar por ela, mas lá estava ela, do outro lado da sala. E pela primeira vez, desde que tudo explodiu, eu não senti aquele golpe no estômago familiar. Não senti raiva nem dor. Em vez disso, eu senti nada. Apenas uma calma estranha. Ela parecia diferente, mais arrumada, mas no momento em que nossos olhares se cruzaram, vi aquele olhar familiar de culpa atravessar o rosto dela. Ela congelou por um segundo, depois rapidamente desviou o olhar. Não pude deixar de me sentir um pouco aliviado. Eu não estava mais com raiva. Não estava triste. Nem incomodado. Eu simplesmente não me importava. E esse, ali, foi o momento em que percebi o quanto eu havia curado. Jake percebeu que eu estava olhando e seguiu meu olhar. Ele levantou uma sobrancelha. Você tá de boa com isso? Eu dei de ombros. Sim. Honestamente? Eu estou bem. Conversamos um pouco mais, e eu continuei observando ela de longe. Ela não veio até mim, e eu também não fui até ela. A tensão que uma vez existiu entre nós, entre mim e a pessoa que eu achava que conhecia tão bem, se foi. Eu podia ver que ela estava tentando descobrir se eu iria até ela e tornar as coisas desconfortáveis, mas eu não ia. Eu não tinha necessidade disso. Eventualmente, a noite terminou e ela foi embora com alguns amigos. Eu não senti necessidade de fazer uma saída dramática ou de confrontá-la. Nem mesmo tinha certeza de que precisava de fechamento. Eu já tinha resolvido tudo, eu era mais forte do que pensava. Eu sobrevivi. Eu segui em frente. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu me sentei no sofá do meu apartamento, olhando para o teto por um tempo. O peso que antes estava tão pesado no meu peito, agora estava completamente fora. Eu não me sentia mais sobrecarregado pelo passado. Eu me sentia livre. Não houve um grande fechamento emocional para a história. Não houve conversa emocionada ou um pedido de desculpas grandioso. Às vezes, o melhor fechamento é apenas perceber que você não precisa mais dele. E isso foi suficiente. Na verdade, mais do que suficiente. Eu não estava mais segurando nada. Nem ela, nem as memórias, nem a dor. Eu estava segurando a mim mesmo, a pessoa que me tornei através de tudo isso. E isso valeu tudo. Parte 12. A longa jornada para o autoconhecimento.
Depois da festa, comecei a realmente focar em mim mesmo. As coisas que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, como viajar, aprender novas habilidades, aprender a cozinhar, começar meus próprios projetos criativos, me joguei nelas. Não era apenas para me distrair, era para redescobrir o que me fazia bem, o que me fazia feliz. Fiz uma viagem sozinho para a Europa, que foi uma das melhores decisões que já tomei. Pela primeira vez em anos, eu não estava pensando na felicidade de mais ninguém, apenas na minha. Eu não tinha que dar satisfações a ninguém, e não tinha que me preocupar com o drama de ninguém. Foi libertador. Passei uma semana caminhando pelos Alpes suíços, depois passei pelos museus em Paris, e terminei a viagem sentado em um pequeno café em Roma, tomando um expresso e observando o mundo passar. Foi pacífico. Durante esse tempo, conheci pessoas de todas as partes da vida, algumas delas estavam apenas de passagem, como eu, e outras haviam feito daqueles lugares seus lares. Aprendi mais sobre mim mesmo nessas poucas semanas do que aprendi em anos tentando manter meu casamento à tona. Percebi que o mundo era muito maior do que a pequena caixa onde eu me prendi. Eu também percebi que eu não estava realmente vivendo. Eu estava sobrevivendo. E há uma grande diferença entre os dois. Quando voltei, eu era uma pessoa diferente. Eu estava mais confiante, mais seguro de mim. Eu tinha clareza que precisava para entender que não precisava de ninguém para me validar. Eu já era suficiente sozinho. Eu não era perfeito, mas era melhor. Mais forte. Eu sabia que, eventualmente, estaria pronto para namorar novamente, mas não ainda. Eu precisava de tempo para continuar trabalhando em mim mesmo, para construir o tipo de vida que eu queria sozinho, antes de poder trazer alguém para isso. E quando esse momento chegasse, eu estaria pronto não porque eu precisasse de alguém para me completar, mas porque eu seria completo por mim mesmo. Esse foi o presente que eu me dei. E foi tudo o que eu precisava. Parte 13, o novo capítulo. Já se passou mais de um ano desde que tudo aconteceu. Eu me curei de maneiras que não achava possíveis e cheguei a entender que, às vezes, as coisas desmoronam para que possamos reconstruir. Não sou a mesma pessoa que era quando descobri a traição dela. Sou mais forte, mais sábio e mais consciente do meu valor. Comecei um novo capítulo. É um capítulo que é só meu. Estou orgulhoso do quanto cheguei até aqui, e embora ainda esteja tentando entender algumas coisas, ainda aprendendo sobre mim mesmo, estou animado com o que o futuro reserva. As lições que aprendi ao longo do caminho? Não se contente com menos do que você merece. Confie em si mesmo. E acima de tudo, saiba que sua felicidade é sua responsabilidade, não de mais ninguém. Para quem está passando por algo parecido, meu conselho é simples: foque em si mesmo. Dê a si mesmo espaço para lamentar, mas também dê a si mesmo a oportunidade de curar. Às vezes, precisamos perder a nós mesmos para encontrar quem realmente somos. E quando isso acontecer? É aí que você começa a viver, e não apenas a sobreviver. Parte 14. Reflexões e conselhos. É engraçado quanto aprendemos quando passamos pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu nunca pensei que estaria escrevendo este post, muito menos compartilhando com alguém. Mas agora que estou do outro lado da tempestade, percebo quão importante é ser aberto sobre o que você passou e o que aprendeu. Olhando para trás, eu gostaria de não ter permanecido tanto tempo em um relacionamento que não era satisfatório. Mas, ao mesmo tempo, não me arrependo das experiências. Elas me moldaram. Me fizeram quem eu sou hoje. E eu tenho orgulho dessa pessoa. Se você está lendo isso e se perguntando o que fazer na sua própria situação, aqui está o que eu diria: confie no seu instinto. Se você sentir que algo está errado, provavelmente está. E se descobrir o pior, se a pessoa que você ama te traiu, lembre-se de que isso não é um reflexo de você. É um reflexo dela. Você é digno de amor, honestidade e respeito. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Parte 15. O futuro à frente. Ao olhar para o futuro, não faço ideia do que ele reserva. Talvez eu conheça alguém novo um dia, ou talvez continue curtindo a vida sozinho. Mas, seja o que for que aconteça, sei que estou bem. Eu estou completo. E estou pronto para o que vier. Então, para quem está aí fora se sentindo preso, como se nunca fosse se recuperar, como se estivesse machucado demais para seguir em frente, você vai. Leva tempo, mas você vai. E quando finalmente deixar o passado para trás, vai perceber que o futuro está amplamente aberto, cheio de possibilidades. E isso? Esse é o melhor sentimento do mundo.